Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô um pouquinho sumido de fato, alguns probleminhas, mas a partir de hoje vai ter vídeo todo dia, conteúdo lá no Insta a milhão, aqui no YouTube vai ter muita coisa, tá bom? Prometo que eu vou voltar com tudo com vocês aí, tá bom? Bom, vamos lá, começar falando sobre uma grande vitória do Palmeiras, porque o Verdão venceu lá em Fortaleza. Olha, eu tô com essa camisa do Peru, né? Da seleção peruana, porque eu estive no Peru, né? Na estreia do Palmeiras na Libertadores, vencemos. E amanhã estou indo para a Bolívia, cobrir o Palmeiras contra o Bolívar. E o Palmeiras buscar ainda mais a liderança da Libertadores. Já já a gente volta para falar sobre isso. É um jogo difícil na Bolívia, mas jogo difícil esse time de Abel Ferreira que renasceu, ele tá acostumado a fazer e vencer. Fazer jogo difícil com o Palmeiras atual é quase impossível para o adversário. Palmeiras venceu ontem em um palco que para muitos era impossível o Palmeiras ganhar. Palmeiras e Fortaleza no Castelão, não tem como, o Palmeiras não vence. Vencemos, rapaziada, vencemos. Dá uma olhadinha nos últimos jogos aí, ó, 2019, 20, 21, 22, 23 e 24. Só derrotas e alguns empates, nenhuma vitória. Olha, o Palmeiras venceu ontem o Fortaleza por 2-1 e quebrou mais um tabu. Encerrou a invencibilidade do Fortaleza de 23 jogos no Castelão e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, a última derrota do Fortaleza como mandante havia sido contra o Cruzeiro por 1-0 na 30ª rodada de 2023 com gol do Bruno Rodrigues, que hoje é do Palmeiras, né? Quer dizer, é do departamento médico. Rapaziada, e esse time de Abel Ferreira, ele mudou a postura. E eu vou trazer pra você aqui, na minha opinião, por que o Palmeiras virou a chavinha e por que o Palmeiras tá ganhando tudo. É polêmica a minha opinião, mas vamos ver se você vai concordar. Bom, eu queria destacar alguns jogadores aqui. Primeiro, o Everton. Ele merecia muito pegar um pênalti decisivo. Ele merecia muito, porque ele não é conhecido por pegar pênaltis decisivos. Ele o pessoal pega um pouquinho no pé dele, de fato. E ontem ele pegou um pênalti decisivo que lembrou o pênalti de 2023, porque foi o último pênalti que ele pegou contra o Botafogo no Engenhão, onde a gente fez a reviravolta para o título do Campeonato Brasileiro. Então o Everton, monstruoso, tá jogando muito, hein? Essa virada de chavinha, ele tá salvando o Palmeiras em vários jogos, salvou contra o Internacional, salvou ontem contra o Fortaleza e merecia muito esse pênalti. Queria falar também sobre a dupla de zaga. Gustavo Gomes, mas tá velho, mas não deve renovar. Gustavo Gomes voltou e resolveu a zaga do Palmeiras. O que nos últimos 2 anos ele deu uma oscilada, esse ano, depois que ele volta, ele dá uma segurança muito grande para o sistema defensivo do Palmeiras. Ele tá jogando demais. Agora eu quero falar sobre Giai. O Giai eu vou deixar para o final. Eu tenho uma observação para você sobre o Giai que eu queria conversar com você sobre isso. Agora, do resto do time, Felipe Anderson, Flaco Lopes, Facundo Torres fazendo gol, nós vamos falar o quê? Olha, rapaziada, são 6 vitórias consecutivas do Palmeiras. Depois de empatar com o Botafogo no jogo inicial do Brasileirão, a gente venceu o Sporting Cristal no Peru, venceu o Sport Recife em Recife, em 2 jogos que o Palmeiras não foi muito bem. E que, contra o Sport, até ajudado pela arbitragem, mas pontuamos 3 pontos. E é isso que importa. Já contra o Cerro Porteño, jogamos muita bola. Só ganhamos de 1-0, mas jogamos muito bem. Contra o Corinthians, 2-0 ficou muito barato, não é mesmo? Contra o Inter, 1-0 lá, sofrido. E ontem contra o Fortaleza. Esquema tático perfeito do Abel Ferreira. E eu quero trazer para você aqui 3 motivos que, na minha opinião, fizeram o Palmeiras virar a chavinha, se moldar para a vitória como era nos bons tempos do time de Abel Ferreira. Primeiro, estamos jogando sem descansar, rapaziada. Esse pra mim é o maior motivo do Palmeiras ter virado a chavinha e estar numa sequência de 6 jogos com 6 vitórias. Palmeiras não descansa mais, é viagem atrás de viagem. Viaja mais do que treina. Então, não tendo tempo para descansar, o Palmeiras faz o quê? Joga bola. Faz o que mais sabe fazer. Tem elenco, tem time pra isso. Então o Palmeiras sem data FIFA, sem folguinha, sem eliminação, o Palmeiras
mostra que tem culhão para vencer jogos toda hora com viagens longas. Como o Abel Ferreira disse, na semana passada, no meio de semana, estivemos no sul, no frio. Final de semana, ontem, estivemos no Nordeste, no calor. Agora a gente volta para São Paulo para já ir para Bolívia, num frio, na altitude. São muitas viagens, muitas mudanças e o Palmeiras não tem tempo para treinar e deixar o futebol de lado. O Palmeiras está com o futebol em dia porque não tem tempo para descansar. E o Palmeiras de Abel Ferreira, rapaziada, há muitos anos demonstra que não pode descansar, não é mesmo? Bom, segundo, polêmico também, na minha opinião, Rafael Veiga, ele estava muito mal, e sendo um construtor de jogadas na posição que ele atua e sendo um destaque do time, o Palmeiras no coletivo automaticamente ia mal. Rafael Veiga mal, Palmeiras mal. Então, na minha opinião, a saída de Rafael Veiga também ajudou o Palmeiras a melhorar, a evoluir taticamente. E terceiro, Estevão dependência, rapaziada. O Estevão não é mais aquele jogador que o Palmeiras jogava a bola para ele e a gente via se resolvia ou não. E isso é bom. O Estevão é craque de bola, só que ele tem apenas 17 anos. Ele não vai resolver todo o jogo. Acho que sim, tem que ser titular. É muito diferencial. Diferenciado aqui para o futebol brasileiro. Ele é diferente. Ele é acima da média. Tem que ser titular. Perdeu um gol cara a cara ontem. Não vive uma boa fase? Não vive. Mas deu um passe genial pro Flaco Lopes fazer o gol. Enfim. Só do Palmeiras não joga a bola no Estevão e deixa ele fazer o resto, nós já saímos na frente. Então esse é o terceiro motivo para o Palmeiras ter melhorado a sua qualidade técnica e também tática durante os jogos. O Estevão agora, ele é só mais um jogador. Então, você tendo o Estevão em campo, a marcação do adversário ela já é especial porque é um menino diferente, só que ao mesmo tempo o Palmeiras joga com outros jogadores também. É Felipe Anderson, é Richard Rios, é Facundo Torres, é Vitor Roque, é Paulinho que vai chegar, é Maurício que tá voltando, enfim. Então, para mim, essas três opções aí ajudaram o Palmeiras a conseguir 6 vitórias consecutivas. Não vamos ganhar sempre, mas é o que a gente fala. Se tivermos mudança de postura como tivemos, dificilmente o Palmeiras vai ficar para trás no futebol brasileiro, porque tem um timaço, né? Bom, tabela do Campeonato Brasileiro, somos mais líder do que nunca, estávamos na liderança junto com o Flamengo, por conta de saldo de gols estava na frente, agora a gente está na liderança isolada, a primeira liderança isolada do Campeonato Brasileiro após 5 rodadas. Também somos líderes na Libertadores, né? Temos 2 jogos e 2 vitórias, vamos enfrentar um Bolívar com muita dificuldade por conta da altitude. Bolívar que está de técnico novo, demitiu seu técnico e agora tem Paulo Autuori, brasileiro, né? É um jogo difícil, tá, rapaziada? Porque é na altitude. Eu acho que um empatinho ali já tá ótimo, mas se ganharmos melhor ainda. Só que é um jogo muito difícil. Diferente do Peru lá, que não tinha altitude em Lima, contra o Bolívar em La Paz, a altitude é de 4.000 metros. É muita coisa. Falando nisso, eu vou dar uma diquinha pra vocês aí. Lá na Stake, é parceira do canal. Vamos ganhar uma graninha se tudo der certo e ainda se divertir assistindo o Palmeiras? Bom, eu fui. Olha essa odd. Palmeiras ou empate contra o Bolívar na Libertadores quinta-feira. É uma odd de 1,80 na Stake. É só na Stake que vocês encontram essa odd. Se você colocar R$100 e o Palmeiras ganhar ou empatar, você ganha R$80 de lucro, rapaziada. É lá na Stake, o link está fixado nos comentários ou o QR Code, como você vê na tela aí, você pode fazer a sua aposta com responsabilidade para maiores de 18 anos. Bom, vamos lá, tem reforço para Abel na Libertadores, e bom reforço, hein? Lucas Evangelista, que viajou com o time para Fortaleza, não jogou, mas esteve à disposição do técnico Abel Ferreira. Ele está voltando de lesão e é um reforço muito importante para o Verdão enfrentar a altitude lá contra o Bolívar, não é mesmo? Além de Lucas Evangelista, nós temos Paulinho, que foi preservado contra o Fortaleza e não viajou, mas está confirmado e deve viajar para a Bolívia, e é um jogador que o Palmeiras precisa muito. Ele tem um vigor físico incrível e acho que, se não for titular, vai jogar boa parte do tempo lá na Libertadores. Por fim, na Libertadores,
a gente deve ter Peru, Peru como sede da grande final. Disputando com Brasília e Montevidéu, Lima deve ser escolhida como a sede da final da Libertadores. Por isso que eu estou com essa camisa também aqui do Peru, para trazer sorte para o Palmeiras estar lá nessa grande final. Rapaziada, eu queria encerrar esse conteúdo falando sobre Giai, como eu comentei ali para vocês. Ele tem sido destaque em todos os jogos. Ontem jogou muita bola de novo. Contra o Inter jogou muita bola. Contra o Corinthians jogou muita bola. A gente tem comentado sobre isso. Eu queria trazer para vocês aqui 2 pontos. Primeiro, olha a alegria dele nos bastidores, nas postagens oficiais do Palmeiras. Antes você não via esse menino rir. Ele não tinha semblante. Porque não jogava. Quando tinha poucas oportunidades, ia mal. E agora você vê como ele mudou, como ele tá feliz. E eu trago uma fala de Abel Ferreira na coletiva do jogo contra o Inter, que ele falou assim, ó: eu não queria que o Fux pegasse um ponta pela frente, então optei pelo Giai. Giai tem estado muito bem, jogador novo, processo de evolução bom, não temos paciência e sabemos quem contratamos. Os jogadores também sabem que a camisa do Palmeiras é pesada e a torcida é exigente. Então isso reflete exatamente o que o torcedor palmeirense, barra eu, você e todos nós, sentimos e cobramos certos jogadores. O Giai não tinha muitas oportunidades e a gente cobrava mais chances. Abel começou a dar. E aí ele deu conta do recado e mostrou que pode ser o titular da lateral direita. É isso aí, rapaziada. Não esquece, tô indo pra Bolívia amanhã. Trago conteúdos aqui no YouTube, mas também lá no Insta. Então já segue lá, @queparmeira, pra você não perder nada. Um grande abraço!